nós vamos estar agora sendo inseridos, imergidos em Gálatas, e nós vamos entender muitas coisas importantes que nós precisamos entender em Gálatas. Então abra aí sua Bíblia, Gálatas capítulo 1, hoje nós vamos falar do versículo 1 até o versículo 5, a introdução de Gálatas, a primeira mensagem que Paulo ele traz sobre Gálatas como introdução, e nós vamos hoje então estar falando sobre isso. Gálatas capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual glória para todo sempre. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Deus, fale conosco nessa noite através da Tua mensagem, Senhor, que nós possamos entender o que o Senhor quer falar conosco através de Gálatas, que principalmente, Deus, nós possamos ser edificados por isso, Senhor, que nós possamos estar com o nosso coração aberto e principalmente com a nossa mente aberta, Senhor, para que venha haver entendimento e venha, Senhor, trazer clareza aos nossos corações e principalmente a nossa caminhada cristã, Senhor. Então esteja conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas, essa carta, ela é conhecida como a Magna Carta da liberdade espiritual. Essa carta de Paulo a Gálatas, ela é conhecida como o grito de guerra da reforma. Essa carta, ela foi escrita por um grupo de igrejas na região da Galácia. Nós vemos isso em Atos, no capítulo 13. Igrejas que foram fundadas por Paulo e por Barnabé. E essa igreja, e essa carta, ela foi provavelmente a primeira carta a ser escrita do Novo Testamento. Alguns fatos nós precisamos entender porque Paulo então escreve essa carta para a igreja ali em Gálatas. Muitos historiadores afirmam, meus amados, que a fundação da reforma protestante, da reforma que nós vivemos, ela foi colocada e foi escrita por Martinho Lutero através do que ele leu em Gálatas. Então a gente começa a ver que Gálatas, ela tem uma influência muito grande para nós estarmos hoje aqui como igreja protestante. O grande reformador Martinho Lutero, falando sobre Gálatas, ele chegou a dizer assim, a epístola aos Gálatas é a minha epístola, para que eu sou, por assim dizer, dentro do casamento. Gálatas é a minha Caterine. Caterine era a primeira esposa dele. Então, olha a importância de Gálatas. Martinho Lutero tratava Gálatas como a esposa dele, como a amada esposa dele. Por quê? Porque foi em Gálatas, meus amados, que Lutero, ele descobriu o plano da salvação. Foi em Gálatas, meus amados, que Lutero descobriu que a salvação, ela era pela graça e por meio da fé. Foi em Gálatas que ele descobriu que a salvação não era mais por obras, como a igreja católica pregava naquele tempo. E foi então a partir da leitura de Gálatas que Lutero, ele fez então o plano da reforma e começou essa revolução para nós estarmos hoje. Então, meus amados, Gálatas, ela traz uma importância muito grande dentro das epístolas bíblicas em relação à graça, em relação à salvação, para nós estarmos hoje aqui. Mério Setenei, ele escreve assim, falando sobre Gálatas: o cristianismo poderia ser apenas mais uma seita judaica, e o pensamento do mundo ocidental poderia ter sido
inteiramente pagão, se nunca tivesse sido escrita essa carta. Gálatas encarna o ensino germinal sobre a liberdade cristã, que separou o cristianismo do judaísmo e que lançou em uma carreira de conquista missionárias. Era a pedra angular da reforma protestante, porque o seu ensino de salvação pela graça somente tornou-se o tema dominante da pregação dos reformadores. Então, olha a importância de nós estudarmos Gálatas. Gálatas aqui, meus amados, ela é considerada como a pedra angular da reforma. Gálatas aqui, ela é considerada como a conquista da carreira missionária, para falarmos sobre a graça de Cristo e a obra através da salvação em Cristo Jesus. Então, nós começamos a ver, meus amados, que a mensagem de Gálatas, ela traz uma importância. Qual é a importância da mensagem de Gálatas para os nossos dias? É que a mensagem de Gálatas é a mensagem da liberdade espiritual do cristão. E essa liberdade, meus amados, é a sua libertação a partir da obra que Cristo fez. E não mais, meus amados, viver uma vida de legalismo religioso. Então, o que Paulo está escrevendo é sobre isso. Ele começa a falar que agora nós vivemos uma liberdade espiritual em Cristo, que nós vivemos agora uma libertação da nossa escravidão, e agora a gente vive uma vida em Cristo, e não vivemos mais, meus amados, uma vida de legalismo religioso. Então, o que motiva Paulo a escrever a carta de Gálatas? Nós vamos ver que o que está acontecendo ali, na ausência de Paulo, depois que Paulo ele funda aquela igreja, ele trabalha naquela igreja, ele sai para as viagens missionárias, na ausência de Paulo, falsos mestres começaram a entrar na igreja, falsos mestres começaram a se penetrar ali dentro da igreja. E, meus amados, o que esses falsos mestres eles estavam fazendo? Eles estavam indo contra a verdadeira mensagem do Evangelho. Eles estavam tentando corromper os ensinamentos que Paulo deixou, por meio do quê? Por meio de falsas doutrinas, por meio de doutrinas erradas. Eles começaram a trazer para aquela igreja que a forma de salvação era de novo observar as cerimônias, os rituais, como que era na antiga aliança. Então Paulo estava falando, olha, vocês são salvos através da graça, através do sacrifício de Cristo. Só que os falsos mestres entraram na igreja e começaram a falar, não, só o sacrifício de Cristo não basta, você tem que fazer alguma coisa a mais. Então você tem que voltar a circuncisar, você tem que voltar a fazer rituais de sacrifício para você ser salvo. Então nós vamos ver que não bastasse, eles estavam tentando corromper a mensagem de Paulo, eles estavam também tentando tirar a autoridade de Paulo. E aqueles irmãos então começaram a questionar Paulo e sobre a sua autoridade. E é por isso, meus amados, que Paulo, ele trata Gálatas como uma tese de um artigo fundamental da fé cristã. Essa é a razão que Paulo escreve essa carta. E quando a gente começar a olhar a carta de Gálatas, nós vamos ver que, diferente de todas as outras cartas, Paulo aqui, ele não é amoroso, mas Paulo aqui, meus amados, ele é ríspido. Paulo aqui em Gálatas é a única epístola que ele não usa nenhuma palavra de elogio para a igreja, mas Paulo aqui, em toda a carta, ele está sendo ríspido com a igreja, diferente, por exemplo, da igreja de Corinto. Da igreja lá de Corinto, quando nós vemos em 1 Coríntios no capítulo 4, do capítulo 1, do versículo 4 ao 7, ali em Corinto, meus amados, ali é uma igreja que é mundana, ali é uma igreja que tem muitas pessoas querendo fazer divisão na igreja, ali é uma igreja de pessoas imorais, de pessoas imaturas. E o que Paulo fala para aquela igreja? Essa igreja sendo toda problemática, Paulo fala assim, dou graças a Deus sempre por vocês, pela graça que eu tenho visto de Deus em vocês. Então, meus amados, nós vamos ver que com a igreja de Gálatas, ele está fazendo diferente, sabe por quê? Porque, meus amados, a mensagem de Gálatas é uma mensagem da defesa do Evangelho. A mensagem de Gálatas, meus amados, é uma mensagem que traz o que é a graça de Deus, o que é essa graça que nós vivemos hoje. E talvez você pode estar pensando assim, então, Gálatas vai falar sobre a graça de Deus. Eu já entendi a graça de Deus.
Eu não preciso vir então, porque a graça de Deus é para ser apresentada para quem é novo convertido. A graça de Deus é para ser apresentada para quem vai começar no ABC do Evangelho. Mas, meus amados, nós vamos estudar essa carta de Gálatas de uma maneira completamente diferente. Sabe por quê? Porque aqui Paulo ele vai expor essa carta de uma maneira magnífica. E aqui nós vamos perceber, através dessas quartas-feiras, que o Evangelho não é somente uma maneira que nós temos de entrarmos no reino, mas também é a maneira que nós temos de viver no reino. O Evangelho aqui e essa carta, ela vai nos mostrar a maneira, não de como a gente entra no reino, mas essa carta vai nos mostrar a maneira de como nós vivemos no reino, e como Cristo nos transforma. Então Paulo aqui, ele vai nos mostrar como o verdadeiro Evangelho, ele muda a nossa vida. Paulo aqui vai nos mostrar como o verdadeiro Evangelho muda a nossa vida de alto a baixo, muda a nossa forma de agir, muda a nossa forma de pensar. Ele vai mostrar que o Evangelho muda tudo em nós. Então a carta de Gálatas, ela não é uma carta de entrada para quem é novo convertido, mas ela é uma carta para trazer a clareza de quem está vivendo essa vida no reino. Então, olhando agora para esse texto, nós vamos falar rapidamente sobre duas lições que essa introdução nos traz sobre a carta de Gálatas. A primeira lição é que o chamado de Paulo é um chamado singular, raro e distinto. No versículo 1, nós vamos ver que Paulo ele fala assim, Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Então, meus amados, por que Paulo escreve isso? Como eu já falei, aqui Paulo, ele está de novo reivindicando para ele o título que tentaram tirar dele. Ele está reivindicando de novo o apostolado dele. Muitas pessoas ali, falsos mestres, se levantaram para acabar com a reputação de Paulo, para acabar com a mensagem de Paulo. Então Paulo agora ele começa falando, olha só, eu não fui enviado da parte de homens, mas nem de pessoa alguma, mas eu fui enviado por Jesus Cristo e por Deus Pai. Então nós temos que entender que aqui a palavra apóstolo, a palavra apóstolo, ela significa o que? Mensageiro especial. Ela significa alguém que tem um status especial. A palavra apóstolo, ela significa alguém que desfruta de uma autoridade diferente, que alguém que é elevado para viver esse cargo. Então, meus amados, nós vamos ver que Jesus, ele escolheu os seus 12 apóstolos dentre um grande número de seguidores. Por quê, meus amados? Porque o apóstolo, ser apóstolo não era uma função comum e não poderia ser usada por qualquer pessoa, mas ser apóstolo, meus amados, era um termo especial. E o que era necessário para essa função? Nós vemos lá em Atos, necessário para essa função é ter andado com Jesus, ter vivido com Ele, visto o que Ele fez, ou ter sido chamado por Ele. E Paulo foi chamado por Jesus, quando ele encontra Jesus no caminho de Damasceno. Então, meus amados, nós começamos a ver que Paulo, ele começa a defender o apostolado dele, ele começa a defender o chamado dele, e ele começa a mostrar que os apóstolos não têm sucessores, eles foram os únicos. Ou seja, meus amados, nós entendemos isso, não existe mais apóstolos depois do apóstolo Paulo. Paulo foi o último apóstolo. Os apóstolos que tem aí, eu sei que está transmitindo, mas é do Paraguai, porque os apóstolos são os apóstolos, o último foi Paulo, o apóstolo que foi chamado por Jesus para andar com ele. Então, meus amados, nós vamos ver que Paulo, ele fala isso em Romanos, no capítulo 1, versículo 1, ele fala assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, nós vamos ver que Paulo, ele começa a falar, olha, eu não fui chamado por homens, mas eu fui chamado por Jesus. Eu não fui chamado, meus amados, por qualquer pessoa, mas eu fui chamado por Cristo e por Deus Pai. Ou seja, ele está falando, eu fui chamado de forma divina. Eu fui chamado porque Ele me deu autoridade para viver isso. Então, meus amados,
nós começamos a ver que Paulo, ele está mostrando aqui, defendendo a autoridade dele. Só essas informações já bastariam para a gente desacreditar de muitas coisas hoje em dia, como os falsos mestres, como muitas pessoas hoje que se levantam para trazer uma mensagem, que é uma mensagem completamente contrária às Escrituras. Aqui Paulo está combatendo o quê? Paulo está combatendo que eles estão querendo voltar para o tempo da lei, que eles estão querendo voltar a viver os ritos e as regras para serem salvos. Irmãos, a gente, nos nossos dias, nós passamos por isso, e às vezes de forma inconsciente. O que mais tem hoje aí são pastores querendo fazer revelações especiais para acrescentar alguma coisa na fé, para acrescentar alguma coisa no culto, são um monte de coisa, querendo colocar de novo elementos antigos, ou seja, indo contrário à obra de Cristo, é a obra da graça. Mas, meus amados, o que Paulo está combatendo aqui é justamente isso, e às vezes, a gente, sem perceber, a gente se pega nisso. Por quê? Porque a salvação é pela graça, ou seja, é pela obra de Cristo. E às vezes nós queremos usar os elementos que são bons e nós transformamos ele numa forma de querer ganhar um mérito de Deus. Como, por exemplo, eu falei aqui na outra pregação, quando a gente pega as disciplinas espirituais, a gente acha, não, se eu orar mais, se eu jejuar mais, se eu ler mais a Bíblia, se eu fizer uma campanha tal, Deus vai me abençoar. Meus amados, não, que nós não devemos fazer isso, e não que Deus não vai nos abençoar se nós fizermos isso, mas às vezes nós fazemos isso como uma forma de um ritual, como uma forma de uma regra para eu alcançar o benefício de Deus. Só que a graça já está sobre as nossas vidas, o cuidado dele já está sobre as nossas vidas, o amor dele já está sobre as nossas vidas, e às vezes a gente fala, porque já pensou, já parou para pensar, a gente só para jejuar, ou a gente só para orar quando a gente precisa de alguma coisa. Quando a gente está doente, quando eu quero emprego, quando eu quero que o meu filho volte para a igreja, então o quê? Vou fazer uma campanha de jejum, de oração e vou orar. Mas a gente nunca ora a Deus e jejua porque fala, Senhor, eu quero jejuar essa semana, porque eu quero estar perto do Senhor, porque eu quero viver uma vida de intimidade com o Senhor. Tem até um texto que fala, que perguntaram, por que os seus discípulos não jejuam? E Jesus fala, porque eu estou aqui ainda. Ou seja, jejum às vezes, meus amados, na verdade o que Jesus quer falar lá, que jejum, ele é o quê? É saudade de Deus. Então às vezes a gente não pega as disciplinas espirituais para a gente se derramar. Senhor, essa semana eu vou jejuar e orar porque eu quero me derramar ao Senhor. Então, indiretamente nós começamos a usar os rituais para ganhar a bênção de Deus. E meus amados, não é isso que a graça fala, não é isso que o Evangelho de Cristo fala. Eu sei que você pode estar falando, caramba, mas será mesmo? Irmãos, Gálatas, ele vai trazer uma transformação de mente para a gente entender como conseguir lidar com a realidade da graça e da vida cristã, e não começar a viver uma vida legalista, fazendo o quê? Barganha de situações que são boas, para conseguir alguma coisa de Deus. Ele já nos deu, que é a graça, já nos deu, que é a salvação, que é a presença dele em nossas vidas. E aí, meus amados, nós começamos a ver que a igreja, ela começa o quê? Ela começa às vezes, as igrejas, elas começam às vezes querer ser a autoridade acima da palavra, como a igreja antes da reforma que Lutero lutou contra aquilo. Então, o que a igreja começa a fazer? Já que tudo aquilo que a gente faz, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me abençoar, então eu vou fazer uma campanha de 7 dias, uma campanha de 30 dias. Então a igreja começa a fazer um monte de campanha para Deus nos abençoar, só que a gente esquece que nós já somos abençoados por Ele. A gente esquece que a graça já nos alcançou, então a gente coloca às vezes as nossas forças numa campanha e não coloca a nossa força na nossa relação com Deus. A gente coloca às vezes a nossa força em fazer um movimento, tipo um movimento, um culto de
um culto de avivamento e acha que o avivamento vai ser no culto. Então, eu tenho que ir lá me entregar naquele culto para o avivamento vir. Não, meus amados, o avivamento vem com a minha vida de relação com Deus, com a minha vida de intimidade com Deus, com a minha vida de comunhão com Deus. E quando eu vim para cá, eu não venho para fazer um culto de avivamento, eu já estou avivado por Deus. A igreja já está avivada. Nós já estamos vivendo essa vida entendendo o que é a graça. E a graça não é uma barganha de eu fazer ritos e regras para ser abençoado. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia porque eu já sou abençoado, porque eu já estou nele. E orar a Deus, jejuar, estar em comunhão com Ele, ler a Bíblia, isso faz parte de mim, porque foi a minha natureza que foi transformada. Eu não estou fazendo isso para ser transformado, eu faço isso porque eu já sou transformado por Ele através da graça. A nossa forma de viver, ela muda, meus amados. E aqui, para a gente, existem algumas aplicações que nós temos que entender, porque Paulo está defendendo o quê? O chamado dele. Irmãos, não despreze o seu chamado. Tem muita gente que por conta, às vezes, do legalismo, despreza o seu chamado. Ei, você tem que ter convicção do seu chamado, sabe por quê? Porque assim como Deus chamou Paulo para ser um apóstolo, Deus te chamou para ser um discípulo. Ou seja, quando Ele nos chama, é um chamado, Ele nos dá um chamado. Se você é presbítero, Samuel, é porque Deus chamou para ser presbítero. Se você canta no louvor, se você é líder de grupo caseiro, se você participa de alguma coisa na igreja, se você vai à igreja, é porque Deus te chamou dentro de um chamado. Então, não deixa o teu chamado para lá. Não deixa nenhuma palavra, não deixa ninguém levantar e falar que o seu chamado, ele acabou. Sabe por quê, meus amados? Porque quem nos deu o chamado foi Cristo, através da graça dele. Todo mundo aqui tem chamado. Todo mundo é chamado para servir a Ele, mediante a graça que Ele nos deu para viver em comunhão com Ele. Então, meus amados, creia no seu chamado e principalmente, resista às falsas tentações e falsas mensagens. O que mais tem hoje é falsa mensagem. Então, nós temos que entender que às vezes muitas coisas que parecem boas, não são boas. Por mais que são atrativas, não são boas. Você pode falar, pô Marquinhos, você falando isso, você que gosta tanto de inovação, você que gosta tanto de inventar coisas, irmãos, contextualização é uma coisa, inovação, entendendo o tempo para a igreja pregar é uma coisa, mas mudar a palavra é outra coisa. Mudar a palavra, aí é ir contra a obra de Cristo, e quem vai contra a obra de Cristo não é digno de Cristo. Então nós temos que entender que a inovação, ela está aí, mas mudar a palavra por conta da inovação é ir para um caminho contrário ao caminho de Cristo. E isso eu sei muito bem separar isso. Então, por quê? Porque nós temos que entender, meus amados, que nós vivemos uma vida pela graça, e não uma vida legalista. E aí, em segundo lugar, o que Paulo traz é que a mensagem do Evangelho é uma mensagem divina e especial. No versículo 3, Paulo ele fala assim: a vocês graça e paz por parte de Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Então aqui Paulo, nós já sabemos, está fazendo o que? A defesa do seu apostolado. E ele começa agora, depois de defender o seu apostolado, Paulo ele começa agora a expor a essência da mensagem que ele pregava, de uma forma mais abrangente. Então, primeiro Paulo, ele defendeu o seu apostolado, ele defendeu o seu chamado, e agora, a partir do versículo 3, o que ele está fazendo? Ele está agora trazendo a essência da mensagem dele, a essência por que nós estamos aqui. Então, Paulo, essa essência, ele traz respondendo 4 perguntas. Ele traz respondendo a pergunta: quem somos, o que Jesus fez, o que o Pai fez e de quem é a glória. Nesses últimos versículos, Paulo vai responder 4 perguntas. Se eu te perguntar quem é você, você vai saber responder? Se eu te perguntar o que Jesus fez, você vai saber responder? Se eu te perguntar o que o Pai fez, você vai saber responder? E de quem é a glória? Você vai saber responder? É isso que Paulo vai responder para defender o chamado dele. Então nós vamos ver que Paulo ele fala assim: quem somos? Ele fala no versículo
4, ele fala assim, a fim de nos resgatar, ou seja, Paulo está falando que a obra da graça, ela veio para quê? Para nos resgatar. Então, quem nós somos? Paulo está falando, nós somos impotentes, nós somos pessoas perdidas. De alguma forma, meus amados, Paulo, ele quer nos mostrar que o Evangelho não é como outras religiões, que em sua essência serve para ensinar algo, mas o Evangelho, em sua essência, ele serve para nos livrar de algo. Então, Paulo está falando, olha, quem eu sou? Eu sou uma pessoa imperfeita, eu sou uma pessoa impotente, perdida. E o que o Evangelho fez? Ele não veio me ensinar algo, mas ele veio me livrar de algo. Que algo que é? A condenação que há em mim, através da minha natureza pecaminosa, porque eu pequei. Então, meus amados, nós temos que entender que a graça e o Evangelho é muito mais do que eu entender como é a vida cristã. Eu cumprir umas regras, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. O Evangelho, ele não veio para me ensinar a ser uma pessoa melhor, ele veio para me libertar de quem eu era. E eu era quem? Uma pessoa ruim, eu era uma pessoa escravizada, eu era alguém impotente, eu era alguém perdido, meus amados. Então nós começamos a ver que Paulo vem falar, ele veio nos resgatar, porque nós estávamos completamente perdidos, nós estávamos de uma forma geral, completamente perdidos, meus amados. Era impossível a gente conseguir ter essa salvação. Então nós temos que entender, meus amados, que o Evangelho não é um conjunto de regras. O Evangelho não é um conjunto de regras que eu vou seguir, é muito mais do que isso. Ele veio me libertar, ele veio me transformar, ele veio fazer de mim uma nova criatura. Então, meus amados, a gente começa a ver isso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se a gente está chegando na praia, e lá na praia, imagina que você vê uma mulher se afogando, ou alguém se afogando, uma criança se afogando. O que a gente vai fazer? Se a gente pegar um manual de como ensinar essa pessoa a nadar e tacar para ela, a gente vai salvar ela? Ela vai se afogar, porque ela está se afogando, ela precisa de resgate. O que a gente vai fazer? A gente vai lançar uma corda, a gente vai lançar uma boia, vamos pular lá para resgatar ela. É isso que o Evangelho fez. Ele veio para nos resgatar, porque nós estávamos afundando. Ele veio para nos resgatar, porque nós estávamos morrendo, afogados. E aí, meus amados, e como que a gente trata o Evangelho? A gente acaba tratando o Evangelho como, eu vou para a igreja para me tornar uma pessoa melhor. Eu vou para a igreja para ser alguém melhor. Ei, irmão, eu sou ruim, você é ruim. A sua natureza, você é ruim. Eu duvido que você sair daqui, se alguém pisar no teu pé, você não vai ficar com raiva. Eu duvido que você saindo daqui, se alguém falar mal de você, você não vai ficar com raiva. Eu duvido se alguém fizer alguma coisa para você ou contra a sua família, você não vai ficar com raiva daquela pessoa. Sabe por quê? Porque você é ruim. Então o Evangelho não é só como eu vou aprender a andar. O Evangelho é entender que eu fui resgatado para andar. Eu fui transformado para andar, porque senão, meus amados, tem gente que está aqui aprendendo a vida toda, não roubar, não matar, não fumar, vir para o culto, vir no domingo, participar das programações, mas está afundando do mesmo jeito, está lendo só um livro de manual dentro da água, está afundando como aprender a nadar e nunca aprendeu a nadar, nunca vai ser resgatado. O Evangelho, meus amados, ele é sobre isso. E aí Paulo, ele então vai responder a segunda pergunta que nos faz a gente entender o Evangelho. Ele fala assim, o que Jesus fez? Ele fala, se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Meus amados, a palavra que por, ela nos dá a ideia de no lugar de, ou seja, Cristo se entregou no nosso lugar pelos nossos pecados. Então, o que Jesus fez? Ele fez um sacrifício substituto por nossos pecados, ou seja, Ele substituiu aquilo que nós éramos por uma coisa agora que nós somos igual como Ele. A morte de Cristo não foi apenas um sacrifício geral, mas substitutivo. Ele nos deu uma segunda chance de endireitar a vida. Ele não nos deu uma segunda chance de endireitar a vida. Às vezes a gente acha isso, meus amados. Às vezes a gente acha que a gente se converteu porque Cristo me deu uma segunda chance de endireitar a minha vida. Não. Nós temos que entender que Ele fez o sacrifício substituindo
A gente não tinha condições de endireitar a nossa vida. Ele morreu no nosso lugar para a gente poder se endireitar, porque a gente não tinha condição. Na verdade, nós temos que entender isso, meus amados. A gente não tinha condição, entenda isso. A gente não tinha condição nem de pedir ajuda para Ele, para a gente ter uma vida nova. A gente não tinha condição nenhuma, o mérito é todo dele, a obra é toda dele. Se você achar, não, o homem, ele tinha condição, ele foi pedir ajuda a Deus para ele ser transformado. O homem não tinha condição de fazer isso. Se não fosse a graça de Deus, a gente não teria condição de estar aqui, nós não teríamos condições nenhuma, meus amados. Então nós temos que entender, meus irmãos, que Deus, Ele não vai receber, por exemplo, vários pagamentos pelos pecados. Ele já fez um pagamento, que foi o sacrifício, que foi substituído. Ele substituiu o pecado e entrou no nosso lugar, e ali morreu por cada um de nós. E é por isso que a gente entende então que, poxa, Deus não é aquele ser ruim, ou aquele Deus mau que fica assim, Juju, hoje você fez tudo certinho, teu nome está escrito no livro da vida. E Juju, hoje não. Hoje você pecou, então eu vou tirar aqui teu nome do livro da vida. Deus não é esse Deus. Deus, Ele é um Deus, meus amados, que Ele fez somente um pagamento. Um pagamento já bastou. Então você pode estar falando assim, então se Deus fez isso, se a graça é isso aí, então eu posso pecar à vontade. Então eu posso fazer tudo o que eu quero, porque agora Deus já fez por mim, então eu estou liberado, porque não vai acontecer nada comigo. Irmãos, entenda uma coisa. Quando nós somos alcançados pela graça, isso, não viver uma vida pecaminosa, isso se torna algo em nós, algo da nossa natureza, isso faz parte da gente. Então, eu não deixo de pecar para agradar a Deus, eu agrado a Deus não buscando pecar, é diferente. Quando a gente é alcançado pela graça, meus amados, isso já está em nós, eu não preciso ficar assim falando, caramba, poxa, hoje eu vou pecar, amanhã eu não vou pecar. Nós vamos pecar todos os dias. Só que a diferença já viram aquelas pessoas que quando acontece algum pecado com ela, que é exposto, o que ela faz? Em vez de ela vir para a igreja e buscar caminhar, o que ela faz? Ela some da igreja. Ela corre de Deus, porque fica com vergonha. Irmãos, quem está na graça é o contrário. Quando alguém que peca, está alcançado pela graça, em vez de correr de Deus, ele corre para Deus. Em vez de correr do pecado, em vez de correr porque ele está em pecado, ele ele luta para não pecar mais, ele corre para Deus. E aí ele se derrama em jejum, e aí ele se derrama em oração, falando, Senhor, eu não sou digno, eu sou pecador, eu sou miserável, mas que a Tua graça me alcance todos os dias. Irmãos, a nossa forma de viver a vida cristã, ela muda, e a gente entende o que o Pai fez. O Pai, meus amados, o que Ele fez? O Pai, Ele planejou a graça. Deus, Ele deu a sua graça, e nós recebemos essa graça. E em último lugar, de quem é a glória? Essa glória, ela é somente de Deus. Sabe por quê? Porque se eu viver uma vida legalista, achando que o que eu faço é que eu vou alcançar alguma coisa, quando eu alcançar, a glória vai ser de quem? Vai ser minha, porque eu orei. Samuca, fui eu que orei. Fui eu que jejuei. Deus me abençoou porque eu fiz. Meus amados, Deus te abençoou porque a graça já te alcançou há muito tempo. Deus transformou aquela situação porque a graça te alcançou há muito tempo. Às vezes, Deus não faz, e não é porque você também orou pouco, é porque é a vontade dEle. E nós, como servos, temos que entender a vontade dEle e caminhar sempre em direção a Ele, independente das circunstâncias. Mas o que a gente vive? A gente vive uma vida o quê? Não, eu tenho que fazer alguma coisa para Ele me abençoar. Irmãos, se você está vivendo o Evangelho assim, me desculpe falar, você está vivendo o Evangelho raso. Você tem que começar a viver um Evangelho mais profundo, sabendo que você é alcançado pela graça de Cristo. E tudo o que você faz é através dessa graça. Você não faz nada para receber um mérito dela. Você faz porque Ele te deu. E a glória nunca vai ser sua. A glória vai ser dEle. É por isso que a igreja caminha. É por isso que a igreja avança. Porque se a glória da obra da igreja fosse de homens, a igreja estava morta. Mas a glória da obra da igreja nunca foi de homens. Sempre foi de Deus. E sempre será de Deus. Porque a glória é dEle.
Amém ou não amém? Então, meus amados, eu termino falando, o amor divino por nós não poupou o Filho, mas tampouco o Pai, de modo que Deus sofreu pessoalmente, Deus se sacrificou pessoalmente e realizou um empenho total. Deus estava em Cristo. Irmãos, se Ele fez isso por você, você pode ter certeza que você é amado. Então, nessa noite, saiba que você é filho de Deus. Saiba que uma graça especial te alcançou. Então, se você não conseguiu se entregar ainda por inteiro a esse Senhor, de corpo e alma, se entregue nessa noite. Coloque realmente a sua vida diante de Deus. Sabe por quê? Porque nós já estamos livres, meus amados. Saia daqui nessa noite com essa certeza. Nós estamos livres da condenação. Nós estamos livres do pecado. Nós não obedecemos porque queremos ser salvos, mas nós obedecemos porque somos livres para amar. E essa é a nossa responsabilidade, amar a obra que Cristo fez no meu e no seu lugar. Meus irmãos, lembre-se que você sempre será amado de Deus. Lembre-se, meus amados, que você ser amado de Deus também é perigoso. Sabe por quê? Porque Deus não vai permitir que você viva em pecado. A graça faz isso. Deus não permite que você viva em pecado. Já viu quando você está em pecado e Ele te aperta? É porque Ele não permite, porque você é alcançado por Ele pela graça. Então, se tem alguém falando, ou o diabo está falando, que você não tem um chamado, que você não é digno de estar aqui, nessa noite eu falo, você tem um chamado, e você é digno de estar aqui, porque você hoje é filho de Deus, é adotado, é filho dele, e vive essa vida pela graça dele, para a glória dele. Amém?